Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, no capítulo 9, Relacionamentos Saudáveis. Ninguém consegue viver sem a harmonia do grupo social no qual se encontra. Animal gregário, o ser humano nutre-se da vibração e da presença de outro igual, que o estimula para avançar na busca da sua autorrealização. O relacionamento social é de grande importância para desenvolver os valores que se encontram adormecidos nos refolhos do inconsciente, aguardando os estímulos que os fazem exteriorizar-se. E isso somente é possível na convivência com outros indivíduos da mesma espécie. O isolacionismo é uma sintonia de desajuste emocional, portanto de psicopatologia, que necessita seja aplicada uma terapia competente. Na convivência com o próximo, o ser humano lima as arestas interiores e ajusta-se ao grupo, aprendendo que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento moral para todos. O seu crescimento é conquista geral. O seu fracasso é desastre coletivo. Nesse mister, portanto, descobre a beleza da harmonia, que resulta da perfeita identificação com os componentes do conjunto. Quem duvide do valor da renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo social, observe numa orquestra qualquer instrumento que se destaque por exibicionismo, destoando da pauta musical, e teremos a tragédia do esforço de todos. Assim, portanto, há uma necessidade ética, psicológica, moral, em favor do relacionamento entre as criaturas, particularmente quando este pode ser saudável. A sua proposta se faz mediante o intercâmbio fraternal, aspirações culturais, doações dignificadoras, que se convertem em esforço de construção de momentos enriquecedores. Os estímulos humanos funcionam de acordo com os propósitos agasalhados, porque a mente trabalhando os neurônios cerebrais estimula a produção de enzimas próprias aos sentimentos de solidariedade ou às reações belicosas. Assim, portanto, aspirar às ideias de teor elevado e mantê-las constitui meio seguro de conseguir-se relacionamentos saudáveis. Aspirar ideias de teor elevado e manter essas ideias em meio às pessoas é 50% do caminho feito com êxito, né, gente? Agora, vamos lá. É fácil manter o pensamento elevado no meio de tantas tribulações dentro dos relacionamentos sociais, familiares? Não é. Geralmente a gente decai no nosso pensamento. A gente entristece, fica magoado, melindrado. A gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente tem aquelas mágoas, aqueles ódios, que não posso nem ver a pessoa, eu quero mais é que ela se exploda. Isso aí está enraizado no nosso eu inferior, ao nosso desastre de uma moral que ainda não foi edificada, dos nossos fracassos mediante as nossas tentativas, nas nossas encarnações frustradas por nós mesmos, pelas escolhas erradas, pelo livre-arbítrio mal utilizado, que faz com que a gente entre nos relacionamentos para brigar, para impor, para querer ser mais do que o outro, para aparecer mais do que o outro. E nessa disputa de poder, nessa disputa de oratória, de conhecimento, aonde o orgulho e o egoísmo sobressaem, as relações fracassam, não vão adiante. E são relações que já vêm de muitas e muitas encarnações caindo no fracasso. Nos mesmos erros que nós cometemos lá atrás, a gente comete até hoje, porque ainda não deixamos o orgulho e o egoísmo de lado, porque ainda não aceitamos que somos todos, na verdade, irmãos. Irmão briga, sim, irmão briga, mas do mesmo pé que irmão briga, ele também faz as pazes. E o que acontece
com a nossa irmandade em geral? Nós brigamos e não fazemos questões de fazer as pazes novamente. Quero mais que a pessoa se exploda, que ela vá para longe de mim. Eu perdoei, mas não quero nem ouvir falar o nome daquela pessoa. Se a gente lembrar o tempo todo, na máxima de Cristo, fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você, eu acredito que desses 50% que ele diz que no nosso padrão elevado a gente já daria certo no relacionamento, eu daria mais 50% dentro dessa porcentagem. Só o fato de você ser uma pessoa mais empática já ajuda demais a boa convivência. O fato de você se colocar no lugar do outro, na restrição que o outro vive, porque cada um de nós temos as nossas restrições. E eu não estou dizendo de restrição apenas física, porque essa também conta, viu, gente? Parece que não, mas conta. Eu tenho conversado com pessoas que, agora nós estamos tudo velho, né? 53 anos, meus amigos estão tudo nessa faixa, de 50, 60, 70, 80 anos. Hoje eu já não tenho mais amigos dos 40 lá para trás, né? Então é tudo dobrando o cabo da Boa Esperança. E a gente vê hoje que cada um tem uma certa restrição física. E essa restrição física, para nós, é motivo de superação. Quem é lá da geração da década de 80, 90, nós temos esse ânimo de querer reerguer diante dos tombos. Aí a gente olha para essa molecada de 20, 30, 40 anos que está aí atrás, eles não têm o mesmo pique, não. Qualquer feio que você fala para eles, essa calça tá feia em você, já é motivo de psicólogo, já é motivo de tratamento, já se isola, se fecha, não quer conversa. Aquela pessoa falou isso de mim, eu não gosto mais daquela pessoa. E os cinquentões, né, os meus amigos que estão me acompanhando nessas fases que nós estamos passando, né, daqui a pouco a gente está chegando à terceira idade aí, os meus amigos, a gente fica sempre conversando a respeito dessas coisas, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu tenho a comorbidade polimiosite. Um outro amigo meu perdeu uma perninha dele, no meio de uma doença aí, e acabou tendo que amputar uma das pernas. O outro está na cadeira de roda. O outro tem um problema sério já no aspecto físico, já porque já está com 70 anos. Um monte de comorbidade ali que são pontuais, ora não são, horas, né, tem coisas que não tem mais conserto, que vai tomando paliativo. Aí você vai conversando com essa turma toda que está doente, vamos dizer assim, e a gente está vivendo. E a gente não deixa. Eu estava comentando hoje com um amigo, o Silvio, né, que teve que amputar a perna. Ele falando assim, o dia que eu colocar minha perna mecânica, eu fico em pé e ergo minha cabeça. Eu falei para ele, para com isso, você tem que erguer a cabeça agora, enquanto você está sentado aí, faltando uma perna. É agora que tem que levantar a cabeça. Depois que a gente coloca uma perna mecânica e sai andando, você vai ficar igual os outros, normal de novo. Você não aprendeu nada enquanto ficou sentado. Então, nós estamos passando por situações que a gente quer superar a todo custo e voltar na ativa, como se a gente tivesse nossos 20, 30 anos. Como se esse momento não fosse importante para nós, né? Porque, na verdade, não tem nada que barre a gente de ser feliz, a não ser a gente mesmo. E nessa conversa que eu tive com ele hoje à tarde, com esse meu amigo, a gente foi colocando pontos assim, do tipo, coisas que nós já fizemos, que hoje a gente não faz mais, coisas que nós erramos lá atrás e que hoje a gente já não erra mais, situações que a gente dava valor lá atrás e que hoje a gente vê que não tem valor nenhum, e coisas que a gente não dava valor lá atrás e que hoje é o máximo para nós. Então a vida é uma constante em aprendizado, e a gente só consegue ter essa noção dos aprendizados mediante conversa, mediante o meio social, mediante a troca de experiência e conhecimento com o próximo, qualquer próximo, não é o próximo só o consanguíneo. Nós não somos irmãos só de sangue. O fato de termos irmãos de sangue é para trazer mais próximo, talvez, aqueles que são mais difíceis de querer se aproximar de nós. Nas nossas encarnações, as pessoas se juntam mediante as suas afinidades ou até os desconfortos. Até os inimigos são colocados embaixo do mesmo teto para tentar uma boa convivência. E é necessário essa boa convivência para desfrutar do aprendizado, do crescimento, enriquecimento moral. E muitas das vezes o cara simplesmente cruza os braços e fala, não quero mais, não quero saber daquela família, não quero mais saber daquela pessoa, não quero mais andar com fulano ou ciclano,
Nós não estamos aqui para ficar enjaulados. Ninguém está aqui preso à família ou a grupo social de amigos, nada disso. Ninguém está preso no próprio emprego, nós não estamos presos na nossa casa, nós não estamos enjaulados. A única jaula que nós temos é o nosso corpo. Essa não dá para fugir até terminar a nossa encarnação aqui, né? Mas ainda assim, Deus sempre dá aquele livre-arbítrio para nós, do tipo assim, o que fazer com a sua saúde? Se você se cuidar, você vai ter uma vida longa. Se você não se cuidar, você vai ter uma vida breve, a física, né? Então, de qualquer forma, nós temos a livre escolha, se queremos ou não manter a nossa vida aqui nesse planeta até o dia que Deus achar necessário e a gente parte. Nós podemos abreviar ou não a nossa vida. Nós temos liberdade para tudo. Só que Santo Agostinho falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E isso cai para os relacionamentos também. Eu posso me isolar, eu posso sumir, desaparecer da vida das pessoas? Posso. Mas eu devo fazer isso? Até qual é o limite para que eu conviva com as pessoas, que eu devo conviver com as pessoas? E qual é o limite que aí já deu, não tenho que conviver? Eu sempre fui da bandeirinha daquelas turmas que ficam assim, eu só fico perto de alguém enquanto me faz bem. Se me fizer mal, eu estou indo embora. Eu levantava essa bandeira. Só que vem cá, eu não vim no planetinha iluminado, angelical, onde só tem pessoas boas que vão me querer bem. Eu vou ficar no meio de pessoas que não me querem bem. Só que aí é que tá, eu preciso descobrir por que elas não me querem bem. Por que eu não sou feliz do lado daquelas pessoas? Se eu conseguir descobrir o porquê, se eu conseguir amenizar essa situação de uma forma ou de outra, trazendo essa pessoa para próximo de mim, pode até não ser como um amigo, um querido, mas no respeito com essa pessoa e manter uma certa convivência para tirar um pouco desses laços de ódio, de mágoa, alguma coisa que nos prende de outra vida, talvez, não vai amenizando isso na minha jornada até chegar o momento que naturalmente eu não preciso mais ficar perto dessa pessoa. Só que tem um outro porém. Geralmente aquela pessoa que a gente tem ódio, que a gente tem raiva, melindre, que a gente não se dá bem, são pessoas que naturalmente a gente vai desfazer esses nós até que a gente passe a gostar da pessoa. E vice-versa. Quantas pessoas você não conhece por aí que falam assim, quando eu conheci fulano, eu não ia com a cara dele, hoje ele é meu melhor amigo. Aquela pessoa ali, quando eu olhei pra cara dele, eu achei ela tão antipática e eu acabei casando com ela. Então, tá aí. É bobagem a gente fugir dos relacionamentos. O que a gente pode ter é a maturidade de ver o limite que é possível conviver, o limite do tipo, não dá realmente para conviver, é um monstro, só me faz mal, né? Você não vai viver com um psicopata, você não vai viver com uma pessoa que é violenta, que te bate, que te machuca, que te coloca em constrangimento, né? Aí cai o amor próprio, lógico. Você tem que sair dessa, porque senão você vai ficar tão doente quanto aquela pessoa. Mas tem casos que dá para relevar, porque perfeito mesmo, só tem Deus. Nem Jesus é um ser perfeito, ele está em evolução, é um dos seres mais próximos da perfeição. Mas nem ele é perfeito. E tem isso em toda a literatura espírita, eles apontam. Jesus é um Cristo, faz parte do grupo de Cristos, que são espíritos de alta elevação moral, mas não perfeito. Perfeito mesmo, eles ainda nem sabem o que é, eles estão perto de chegar nisso aí, né? Então, eles, né, os Cristos, porque nós ainda estamos bem longe para entender o que é perfeição moral. Então, vejam bem, não compensa a gente querer sumir, não compensa a gente querer desaparecer, não compensa a gente tirar pessoas da nossa vida, se realmente ainda existe uma possibilidade de uma certa convivência, que seja respeitosa. Então, quanto mais a gente foge, mais a gente agrega responsabilidades não assumidas no nosso perispírito e vai ser trazido isso depois, novamente, numa outra encarnação, e a novela vai continuar. Então, Jesus dizia o quê? Libera isso na frente do seu inimigo enquanto você está na frente dele. Perdoa. Trabalhe o seu perdão, trabalhe sua autoestima, mas trabalhe seu perdão. Trabalhe a questão de você não se ligar intimamente com aquela pessoa de uma maneira negativa.
Procure limpar todos os seus sentimentos de uma forma positiva, agregando conhecimento para aquela pessoa através das suas ações, já que você se julga ser tão melhor a ela. Então que você haja de uma forma honrada, que você haja de uma forma melhor do que aquela pessoa que você julga que é tão ruim. E aí, quem sabe, com o teu exemplo, ela aprenda. Quem sabe ela cresça. Agora, o duro é se você achar que nessa jogada de que você é melhor do que a outra pessoa, você acaba descobrindo que você que está em falta, você que está devendo, você que realmente precisa aprender com ela a ser uma pessoa melhor. A convivência é isso, é uma caixinha de surpresa.